Olá, 14 de setembro de 2018, as principais notícias desta sexta-feira você confere agora aqui na TV Difusora. Termina hoje prazo para a lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Judoca campeã olímpica Sara Menezes participa de lançamento de projeto de inclusão social pelo esporte em São Mateus. Tudo pronto para o Dia Mundial da Limpeza. Em São Luís, Prefeitura programou ações para as praias da capital. Sampaio enfrenta hoje o líder do Brasileiro da Série B, Parada Dura. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 1 minuto, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora. Estamos começando mais um Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia para você que está aí em Caxias, em Codó, você em Balsas, acompanhando a nossa programação. Nosso obrigado pela preferência e audiência aqui no Bom Dia. A informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia está aqui na TV Difusora. Já já nós vamos trazer informações com o Silvan Alves da área de segurança, fazendo um balanço para você dessa área. Também tem Laércio Júnior falando de esporte. Hoje tem o Sampaio em campo jogando contra o Fortaleza, um jogão de bola no Estádio Castelão. Alô, torcida tricolor, está na hora de sair da zona de rebaixamento. Esse é um grande jogo. Hoje, Sampaio e Fortaleza, aqui em São Luís, no Estádio Castelão, hein? Tem Diogo Trim daqui a pouco também falando dos bastidores da política. Eleição vai se aproximando e a gente vai falar sobre esse assunto para você. Já mais de 75% dos julgamentos realizados em relação àquelas impugnações, naqueles pedidos que foram feitos à Justiça Eleitoral. E a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco também aqui no nosso Bom Dia. Como hoje é sexta-feira, tem Jéssica Lima e o roteiro da sua diversão no nosso Guia Cultural. Mas a gente começa o programa com uma informação importante de serviço para você. Termina hoje o prazo para a lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, você sabe, o FIES. Quem tem os detalhes conosco aqui no Bom Dia é o repórter Eduardo Ericeira. Olá, Eduardo, termina hoje o prazo, realmente já foi inclusive prorrogado, né? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Ele havia sido marcado, esse fim, como você disse, o prazo foi prorrogado para o dia 9 deste mês e foi aí estendido esse prazo para hoje, sexta-feira, dia 14 de setembro, mas hoje finaliza o prazo aí para os estudantes selecionados aí nessa lista do FIES para que forneça aí os dados necessários para a contratação do financiamento. Esse prazo que foi prorrogado, dia 9 para o dia 14, foi dado mais esse prazo aí para as pessoas poderem aí se inscreverem em uma instituição de ensino e poderem aí almejar, poderem sonhar aí com um curso superior. E é um sonho de muitas pessoas e foi prorrogado, portanto, esse prazo foi estendido para hoje, dia 14 de setembro. A gente vai explicar aqui como é que se faz essa questão, como se dá esse procedimento todo, esse processo todo para os estudantes que pretendem ingressar no ensino superior. Pelas regras do FIES, quem está na lista dos pré-selecionados deve acessar o sistema de fiscalização o FIES Seleção, o sistema FIES Seleção e complementar a inscrição no prazo de 5 dias úteis. A gente lembra que desde o dia 6 de agosto que vem sendo divulgado esses nomes nessa lista, então desde o dia 6 de agosto vem sendo divulgado e os candidatos tinham 5 dias úteis para confirmar então essa inscrição no sistema FIES Seleção. Após concluir o procedimento no sistema, o candidato deverá validar as informações prestadas no ato de inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Educação Superior que foi escolhida pelo candidato. O Ministério da Educação lembra que o FIES concede financiamento a estudantes em cursos superiores em instituições que tiveram uma avaliação positiva pelo Ministério da Educação, uma avaliação positiva pelo MEC. Essas universidades, portanto, é totalmente seguro para o candidato. Pode concorrer quem fez o Enem desde 2010, quem realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio desde 2010 pode concorrer, desde que tenha alcançado 450 pontos aí nas provas ou mais. 450 pontos é um limite, aí é o mínimo, ou mais pontos, e não tenha zerado a prova de redação, pode aí se inscrever no FIES e chegar até a universidade. O novo FIES tem duas modalidades. Uma das modalidades, as duas de acordo com a renda familiar, é o financiamento mínimo que pode chegar a 50% do curso, com limite máximo de valor semestral de R$ 42 mil, isso até 3 salários mínimos de renda mensal. E existe também a modalidade PFIES, que é voltada para candidatos com renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Portanto, termina hoje o prazo final aí dessa lista de espera do FIES, o Fundo Estudantil
não é? São 7 horas e mais 5 minutos, se você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, 12 ocorrências em bancos entre arrombamentos, assaltos e saidinhas aconteceram este ano até a semana passada. O caso mais recente foi uma explosão em uma agência bancária de São Luís Gonzaga. De janeiro a setembro deste ano, o Departamento de Combate a Roubos a Instituições Financeiras registrou 26 ocorrências em todo o estado. Entre as principais modalidades desse tipo de crime estão explosão de agências bancárias, arrombamento e o sequestro de funcionários para extorsão de dinheiro do banco. A boa notícia é que o número de ocorrências vem diminuindo nos últimos anos. Em 2015 foram 101 casos. No ano seguinte, 81. Em 2017, 43, contra os 26 registrados neste ano até o momento. Apenas o número de assaltos a carros fortes aumentou em comparação com os anos anteriores, passando de 1 para 4 em 2018. O Maranhão tem se destacado a nível nacional na questão da redução dos índices, porque vem num decréscimo de 2015 para cá, e principalmente nos anos de 2017 e 2018, essas ações criminosas estão totalmente sob controle, a quantidade delas é bem pequena. As que ocorreram no Maranhão, poucas foram bem-sucedidas, e quando foram bem-sucedidas, mesmo assim, esses criminosos, a maior parte desses criminosos veio a ser presa, armamento já foi apreendido esse ano, o que tem conseguido realmente manter uma situação que nós reputamos como controlada. Na última terça-feira, a Polícia do Maranhão prendeu 7 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em assalto a banco. 4 deles eram maranhenses. O grupo teria sido responsável pela explosão de uma agência bancária no último dia 6 de setembro, na cidade de São Luís Gonzaga. Além dos prejuízos materiais para os banqueiros, as explosões de agências bancárias também deixam moradores das cidades do interior sem poder utilizar os serviços no município onde vivem, uma vez que a reconstrução dessas agências dura entre 60 e 120 dias. As agências que são explodidas, elas passam de 30 a até 120 dias para serem reabertas. Quando isso ocorre, já que os bancos têm aproveitado esse tipo de incidente para fechar as agências por tempo indeterminado. Confira agora nosso giro de notícias. 3 comerciantes de Vargem Grande, cidade a 170 quilômetros da capital, foram presos na tarde dessa quinta-feira com munições e 7 espingardas do tipo bate-bucha. Esse tipo de armamento é carregado com pólvora e chumbo. As investigações começaram há cerca de 20 dias após uma denúncia de que eles vinham comercializando munições e armas em estabelecimentos do centro da cidade. Os 2 irmãos têm um comércio em Vargem Grande. Segundo o delegado titular do município, eles devem ser transferidos para a unidade prisional de ressocialização de Itapecuru-Mirim. Um incêndio em vegetação que começou na quarta-feira na zona rural do município de Coroatá, a 260 quilômetros da capital, já atingiu mais de 3.000 hectares. Na região, há áreas de reserva legal com animais silvestres e gado. As chamas também alcançaram a vegetação nos municípios de Peritoró e Alto Alegre do Maranhão. A Defesa Civil do Estado está mobilizando uma força-tarefa para tentar conter o incêndio. O Corpo de Bombeiros está analisando o problema com base nas informações colhidas até o momento. As autoridades investigam se o incêndio teria sido criminoso. O Corregedor Regional Eleitoral Desembargador Itarone Silva tem reunião hoje com representantes do setor de segurança do Estado. Eles devem aprovar detalhes do planejamento das eleições. A segurança de todos os envolvidos no processo é monitorada por um gabinete instalado na sede do tribunal, que orienta e decide quanto às ações necessárias ao bom andamento dos trabalhos. Para estas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio de Força Federal a 72 municípios maranhenses. As eleições de 2018 este ano ocorrem no dia 7 de outubro, primeiro turno, e 28 de outubro, se houver segundo turno. Silvão Alves participa aqui do nosso Bom Dia, Silvão. Ótimo dia para você. Ótimo dia, ótimo fim de semana também, né? É verdade, está chegando aí. Isso, Silvão, a Operação Gaia, mais de 14 pessoas presas, né? Drogas, munições, enfim, mais uma operação de sucesso realizada aqui no estado. Pela Polícia Civil, né?
que visa justamente prender integrantes de organizações criminosas aí, que são responsáveis por assaltos, execuções nessa rivalidade que tem entre eles, e aqueles que em vários bairros, como por exemplo na região lá daqui da região metropolitana, especificamente São José de Ribamar e Passo do Lumiar, estavam se apossando das casas e expulsando também os moradores. Foram presos aí durante essa prisão Patrick dos Santos Barros, Pedro Herbert Gonçalves, o José Vicente de Jesus Silva Matos, Alberlan Castro Marques, Pablo Farias Cunha, além de Maria Euzélia dos Santos, a Dona Aline, Júlio Mariano dos Santos Ferreira, o Júnior Black, Marcos Vinícius, Francinete e também o Francisco de Assis, o Dior, não é? São vários crimes atribuídos aí a essas pessoas, além das motos, arma e munição também encontradas aí com esses indivíduos. Uma parte deles estariam envolvidos aí em alguns assassinatos naquela área ali do entorno de Passo do Lumiar para São José de Ribamar, que são aqueles assassinatos da rivalidade que existe entre esses grupos, essas organizações criminosas. Telefones apreendidos, que estão sendo rastreados agora, porque essa foi só uma parte da Operação Gaia, então outras poderão ocorrer para cumprir. E outro detalhe que chamou a atenção, um deles está custodiado no Complexo Penitenciário São Luís, e de lá ele mandava as ordens, não é, para submeter as pessoas ao Tribunal do Crime, para serem executadas, e até ocupando espaço, tirando as pessoas de determinadas casas, de determinadas residências, expulsando essas pessoas. Essas operações, Silvano, para as pessoas terem uma ideia, você que tem uma vivência larga aí nessa área policial, elas são importantes, não só o efeito que ela dá em relação à bandidagem, não só a ação de imediato, mas ela tem uma série de desdobramentos, claro, a partir das articulações que se percebe, se você vê a quantidade de crimes, não é? Tráfico, assassinatos, assalto, roubo de carro, porte ilegal de armas, aí é um leque enorme, né, de crimes que começaram a ser evitados, né? Os que foram cometidos vão ser apurados, eles vão ser responsabilizados na forma da lei, né, indiciados, e não só pelo fato de estarem presos agora por formação de bando ou quadrilha, mas também vão responder pelos crimes que eles já cometeram. Silvano, nós temos aqui um caso de estupro em Zedoca, o que chama a atenção é que as pessoas, quer dizer, ainda a questão da boa-fé das pessoas, né? No caso lá, uma senhora recebeu na sua residência uma pessoa que ela não conhecia, mas ficou sensibilizada e deu abrigo viajante pessoa. E tal, e ela com o objetivo de ajudá-lo, né, ofereceu o alojamento lá, abrigo para ele dormir. O que foi que aconteceu, Silvano? E aí ele acabou violentando a neta dessa senhora. Isso aconteceu lá em Zedoca. A menina tem 13 anos e está grávida, né? Ficou comprovado agora nos exames que acabaram sendo feitos que ela está grávida. O Robson de Souza Alves, ele tem 37 anos e ele foi preso ontem já em cumprimento a um mandado de prisão, expedido pelo juiz da primeira vara da comarca lá de Zedoca, né, depois da solicitação que foi feita pelo delegado Jade Alves, a equipe do delegado Jade Alves, que apurou, ouviu as testemunhas, o relato da menina que diz que era madrugada, ela saiu do quarto para ir no banheiro, quando ela foi atacada pelo cidadão que estava dormindo lá e foi violentada sexualmente. Então fica o alerta aqui mais uma vez, infelizmente não dá para confiar, né? Não dá para baixar a guarda. Infelizmente, né? Situações como essa podem acontecer, lamentavelmente. Com certeza. Silvano, bom final de semana para você. Bom fim de semana, Adalberto, a todos também. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. No próximo bloco, o Instituto de Cidadania Empresarial lança nova etapa de projeto social em São Mateus, com a participação de judoca medalhista olímpica. E mais, o Sampaio pega o líder do brasileiro hoje pela Série B, jogo duro com Fortaleza. Tem ainda as notícias de Imperatriz já, depois do intervalo. São 7 horas e 18 minutos, de volta ao vivo Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. A judoca campeã olímpica Sara Menezes estará amanhã aqui no estado. Ela participa neste sábado da nova etapa de um projeto de inclusão social por meio do esporte no município de São Mateus. O projeto é uma iniciativa do Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão, ICE, e sobre o projeto eu converso agora com Hubert de Oliveira, diretor executivo do ICE Maranhão. Hubert, bom dia. Muito bom dia, Adalberto. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo aí nessa manhã de hoje. Vamos falar sobre esse projeto lá de São Mateus, porque assim, em geral, há uma concentração ainda de alguns projetos dessa natureza na capital, né? Esse projeto do interior surge inspirado, né, a partir de um projeto aqui da capital. Como é que nasceu essa história? Pois é,
assim, a gente tem um projeto aqui que é justamente o Judô no Jaracati. É um projeto de mais de 5 anos que fica aqui no Jaracati, uma região também complicada em relação aos índices de criminalidade, os índices sociais, e tem a comunidade lá, fez de tal forma que já abraçou. Então o ICE começou o projeto e hoje a comunidade abraçou. A gente tem um projeto... Aqui em que ano, o Jaracati? O Jaracati em 2012, 2013. E esse projeto deu tão certo que inspirou o projeto em São Mateus. Então, São Mateus começou no ano passado e aí vai para o segundo ano. Primeiro ano, os empresários se juntaram, fizeram uma ação lá, junto com o ICE. E no segundo ano agora, via lei de incentivo, com o patrocínio da SEMAR, via lei de incentivo ao esporte. Quantas crianças estão sendo atendidas, vão ser beneficiadas com esse projeto? A gente conseguiu aumentar com o projeto via lei de incentivo, então vão ser 70 crianças que serão beneficiadas. E aí você tem, além do esporte, você tem um acompanhamento nutricional, você tem um acompanhamento escolar, odontológico, então você dá uma bagagem para aquela criança possa se desenvolver como ser humano. É uma contribuição muito forte. E aí vem para o Maranhão uma referência, uma judoca, medalhista olímpica, né, Sara Menezes, que abraçou o projeto? A Sara é incrível, ela é uma campeã e ela é uma inspiração para todos nós, né? De como pessoa que saiu lá de baixo, então uma pessoa carente que saiu e virou uma campeã olímpica. Então nós estamos muito empolgados com a nossa madrinha, a Sara Menezes. Ela estará amanhã com a gente, as crianças estarão também, vai uma comitiva de empresários para lá. E os empresários irão também para poder observar e conhecer todo mundo do ICE, as empresas do ICE e os parceiros também estarão lá com a gente nessa inauguração tão importante para o desenvolvimento social de São Mateus e do esporte. A gente está vendo algumas imagens aí de judocas, da Sara também, inclusive, e o judô tem essa característica, né, Hubert, essa coisa da disciplina, quer dizer, existem vários ganhos a partir do investimento do empresariado no esporte, de ações como essa e da participação de crianças, né, em atividades esportivas. Pois eu tive a experiência de conhecer uma mãe aqui no Judô no Jaracati, ela me falando que a criança antes era muito rebelde e brigava em casa, brigava na rua, e depois do judô ela conseguiu justamente ter calma, ter paciência, ajuda a lavar a louça. Então, o judô, ele tem uma especificidade muito grande, que ele dá uma disciplina, ele tem regra, ele tem normas. Então, a criança aprende isso e leva para sua casa e leva para a vida como cidadão, como uma pessoa muito melhor. É verdade que, apesar de pouco tempo, já essa equipe lá de São Mateus já conseguiu colher já resultados? Pessoal, fera. A turma já está, assim, de várias lutas que disputaram, já ganhou algumas lutas e a gente está justamente levando eles para que eles possam perceber que eles conseguem vencer, na vida, que eles conseguem vencer no esporte, e isso é muito importante. Eles venceram, eu acredito que 8 lutas das 10 que disputaram. O apoio do empresariado a ações como essa, ele é importante, ele é fundamental. Mas além do apoio, há um engajamento do empresariado, ou seja, há uma preocupação, por exemplo, de ir até o local. Amanhã, empresários vão se deslocar daqui para São Mateus para de perto acompanhar, ver e apoiar essa iniciativa? Pois é exatamente, porque não adianta só colocar o dinheiro. O dinheiro é importante, mas está acompanhando. Então, assim, o nosso presidente, que é o Gustavo, foi um grande incentivador para levar o São Mateus lá. Ele tem negócios lá em São Mateus e viu que precisava de uma necessidade, assim, tinha uma necessidade grande de levar o esporte. Então, no primeiro ano foram os empresários que se juntaram para lá, e agora no segundo ano a SEMAR abraçou o projeto também. A SEMAR é associada ao ICE, um compromisso social muito forte, e está levando via lei de incentivo para dar robustez ao projeto. E aí, assim, não, a SEMAR está junto, mas amanhã os empresários estarão. A gente vai levar uma comitiva com vários empresários que são associados e têm a causa. O ICE é bacana porque é isso. Os empresários se juntam para desenvolver o nosso estado socialmente. Você tem a economia, mas você também tem um lado social que precisa ser desenvolvido no estado. Vamos confirmar o horário. O pessoal está assistindo a gente lá em São Mateus desse projeto que vai ser lançado amanhã com a presença da Sara Menezes. Pois é, amanhã às 10h30 no ginásio. E confirmam a presença e importante a participação da população, das mães, da família lá, para poder abraçar com a gente esse projeto. Então eu espero todo mundo lá.
vamos lá com a Sara e com todos os empresários e com as crianças, que é o mais importante desse projeto. Ginásio José Ovídio da Silva Dias, lá em São Mateus. Isso. Obrigado, Rubens, pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço esse espaço que vocês sempre dão para valorizar o esporte, valorizar justamente o desenvolvimento social. Parabéns aí, muito obrigado e um bom dia, um ótimo dia a todos. Obrigado. São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. Nós vamos agora às notícias da região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, termina hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Aqui no Maranhão, quase 100% das crianças menores de 5 anos de idade foram imunizadas. De acordo com os dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, até o momento o Maranhão vacinou 96,8% do público-alvo contra a poliomielite e 96,7% contra o sarampo. Imperatriz já atingiu e todos os municípios da Regional de Saúde de Imperatriz também atingiram suas metas, ou seja, 100% de aproveitamento da campanha. É importante ressaltar que as escolas vinculadas ao programa Saúde Escola do Ministério da Saúde também realizam atendimento. A gente está indo nas escolas para poder estar atualizando todas as carteiras de vacina. E não só a creche Dom Bosco foi beneficiada, mas em outras também foram beneficiadas. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos devem receber as vacinas contra as doenças. A campanha nacional de vacinação segue até esta sexta-feira. Maria tirou o dia para atualizar a carteira de vacinação do filho. Agora, as vacinas estão em dia. É importante porque as vacinas têm que ficar em dias para a criança ficar bem com a saúde. O Instituto de Metrologia e Qualidade do Maranhão, IMEC, está aferindo todos os 10 radares instalados na Avenida Pedro Neiva de Santana, que liga Imperatriz a João Lisboa. Esses equipamentos têm contribuído para reduzir drasticamente os acidentes. Rosa trabalha em frente à Escola Municipal Paulo Freire, na Avenida Pedro Neiva de Santana, onde tem um fluxo intenso de veículos. E entre uma venda e outra de produtos, ela conta como era a situação há um ano atrás. Imprudência, avanço sinal, todo. Excesso de velocidade, todos. Esses casos diminuíram no último ano, com a instalação dos 10 radares eletrônicos em todo o trecho da avenida. Entre as ações, 2 se destacaram: o teste de precisão e a manutenção do equipamento. Uma das novidades é que a partir de agora, as notificações dos condutores irregulares que passarem pela Avenida Pedro Neiva de Santana serão realizadas pelo DETRAN, o Departamento de Trânsito do Maranhão. Nesse sentido, garantir que ele seja o mais preciso possível, né, para que garanta que de fato as pessoas que excedem a velocidade sejam notificadas. Com tudo funcionando, ficará mais fácil monitorar a via e continuar garantindo um trânsito seguro. Por hoje é só, Adalberto. A gente se despede desejando um bom fim de semana a todos. Obrigado, Luiz, pelas informações. São 7 horas e 27 minutos. Agora a gente vai falar de esporte. Laércio Júnior, bom dia para você. Chegou o dia, está chegando a hora, a expectativa é grande para o jogão de hoje, hein? Dia de clássico, dia de tradição, dia de uma partida onde duas equipes com confrontos recentes, históricos, com vitórias tanto do Sampaio quanto do Fortaleza. O Sampaio se deu bem em 2013, eliminando o Fortaleza e deixando o tricolor do PC lá na Série C. E no ano passado, o Fortaleza acabou levando a melhor, eliminando o Sampaio Corrêa na semifinal da última Série C do Campeonato Brasileiro. E o confronto, ele revelou a primeira semana de trabalho do técnico Marcinho Guerreiro. Ele pôde trabalhar com o grupo, conhecer melhor os jogadores e também encarar um grande problema raro em uma equipe de futebol, que é você perder todos os jogadores de um mesmo setor. Confira o balanço completo desse trabalho do Sampaio, visando o jogo de daqui a pouco contra o líder da Série B. De um lado, o líder da Série B, com 47 pontos. Do outro, o campeão do Nordeste, lutando para sair da zona do rebaixamento. Promessa de grande jogo no Castelão. Dentro de casa a gente tem que ter agressividade, né? Tem que ter objetividade para chegar no gol, chegar com mais gente na área. Então a gente tivemos um trabalho ontem, vamos trabalhar hoje, mais amanhã.
E isso para a gente conseguir fazer um grande jogo contra o Fortaleza. O Sampaio viveu uma semana difícil. Aliás, está sendo rara uma semana tranquila no tricolor. Além do volante Adilson Goiano, suspenso por cartão amarelo, e Jocinei, machucado, todos os zagueiros estão fora de combate. Apareceu essa oportunidade. Infelizmente, os companheiros que estavam jogando, alguns estão suspensos e outros estão machucados. E vamos procurar fazer da melhor forma possível. Além de Silva e César Sampaio na zaga, William Oliveira volta ao meio de campo e Bruninho deve ser a novidade no lugar de Jocinei. A gente está fazendo umas ótimas partidas, mas o importante do jogo sempre é vencer e fazer os gols. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais de calma ali na frente, um pouquinho mais de tranquilidade, acertar o último passo para a gente concluir o gol e começar a sair com as vitórias. Para vencer o líder, nada melhor que um reforço da arquibancada. A gente conta com o apoio deles, conta com eles nos apoiando os 90 minutos para que a gente possa juntos sair dessa situação. E o clima foi diferente ao longo de toda a semana, o trabalho realizado mais leve, os jogadores descontraídos mesmo, com os problemas que o Sampaio vem enfrentando, os jogadores entregues ao departamento médico. Enfim, foi uma semana leve de trabalho no Sampaio Corrêa. Os jogadores sabem da responsabilidade, mas sabem também da importância de conquistar um bom resultado diante do líder. O Massim fez mistério ao longo da semana em um dia de treinamento. Ele fechou os portões. E ontem o Joécio já participou de algumas atividades físicas, o que dá a entender de que haverá essa tentativa de que o Joécio possa, quem sabe, pelo menos, ficar no banco de reservas como opção. Mas sim, já adiantou. Ele só vai colocar o Joécio para jogar, ele que é o zagueiro com maior possibilidade de estar em campo daqui a pouco contra o Fortaleza, caso ele tenha quase que 100% de chance de ficar os 90 minutos. Não 100% fisicamente, mas de não tocar na bola. A situação de jogo ela é completamente diferente da situação de treinamento. Às vezes o cara treina muito bem, faz o esforço, mas no jogo é diferente. O adversário entra para valer e vem forte na jogada, ainda mais você enfrentando o líder que vem a 3 jogos sem vencer. Então tem essa pulga aí atrás da orelha do Rogério Ceni em relação a quem vai jogar na zaga ao lado do César Sampaio. Se o Silva ou o Joécio que segue se recuperando desse problema. Acho que a única dúvida que tem o time do Sampaio Corrêa. No mais, é aquele time que vem jogando, com o Andrei no gol de volta, recuperando a condição física ideal, Luiz Gustavo, o César Sampaio deve ser um dos zagueiros, Silva e o Joécio ali na zaga, o Alisson de volta à lateral esquerda como titular. Ele faz uma trinca de 3 jogadores importantes ali no setor de meio de campo do Sampaio, que sabem trabalhar bem a bola. William Oliveira, Eloíra e Fernando Sobral. Abre o Bruninho do lado, o João Paulo do outro e deixa o William lá no ataque. É o bom time do Sampaio Corrêa. E que vai encarar uma equipe que vem sob pressão, mas de uma torcida apaixonada. Veja o que é torcer. Torcedor do Sampaio Corrêa, você tem que fazer isso aí, ó, que a torcida do Fortaleza fez. Acompanhe as imagens do embarque. Parecia Castelão. Muito jogo do Sampaio aqui nas últimas rodadas não deu esse público que compareceu ao aeroporto internacional lá de Fortaleza. Simplesmente lotado o aeroporto para acompanhar o embarque dos jogadores do tricolor do PC. E o Rogério tem problemas, hein? Se o Sampaio perdeu todo o sistema defensivo, Nenê Bonilha, volante, não joga. O meio atacante Marlon, que subiu ano passado com o Sampaio Corrêa, não vai jogar. Jean Patrick está fora. Está fora também o Igor Henrique, o volante Pablo, suspensos por cartão vermelho. E o Diego Jussani, que está suspenso por cartão amarelo. São 6 desfalques que o Fortaleza tem. E a torcida resolveu apoiar. O time vem a 3 jogos sem vencer. Enfim, esse foi o clima deixado pelo Fortaleza, juntamente com seus torcedores, lá na capital cearense. Hoje uma boa presença de público dos torcedores do Fortaleza também no Castelão. Enfim, expectativa de um grande jogo. A bola rola às 9h30 da noite e os detalhes completos amanhã aqui no Jornal da Difusora. Valeu, Laércio. Um bom dia para você, bom final de semana, bom jogo para todos nós hoje. Um abraço e, quem sabe, né, pinta uma vitória em cima do líder. É verdade. Valeu, Laércio. São 7h33, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. No próximo bloco vamos falar de política com o Diogo Trio. O Tribunal Regional Eleitoral já julgou mais de 75% dos registros de candidaturas referentes às eleições desse ano, hein? E mais, educação ambiental por meio da arte. Conheça o projeto Conexão Sustentável Alcoa. E tem, claro, o nosso guia cultural, a nossa agenda para o seu final de semana ficar melhor ainda. A gente volta já depois do intervalo. Não perca a hora, são 7h37 no Maranhão. Amanhã é o Dia Mundial da Limpeza, gente. Na capital maranhense, várias atividades estão programadas. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Liceira, de volta com a gente aqui no Bom Dia.
Eduardo, a data é importante amanhã, no mundo inteiro se mobilizando aí para essa data, e São Luís não poderia ser diferente, não é? Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão desse assunto tão importante, como você disse, uma mobilização muito grande nesse Dia Mundial da Limpeza em todo o mundo, e aqui em São Luís também vai aderir a essa causa. Duas situações vão acontecer, duas ações, as duas na Avenida Litorânea, esse importante cartão postal aqui da nossa capital maranhense, da cidade de São Luís. Uma delas está sendo organizada pela Prefeitura de São Luís, a gente já vem falando desse assunto desde a semana passada. Eu estive com a presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana aqui de São Luís, a Carolina Estrela, e ela já falava sobre essa ação tão importante que vai ser realizada amanhã, dia 15 de setembro, no sábado, na Avenida Litorânea, com concentração ali na Praça do Pescador, logo no início, como que vem ali da Ponta da Areia, várias entidades concentradas, não só o Comitê Gestor de Limpeza Urbana que está à frente, mas várias entidades, organizações foram convidadas, inclusive vai contar com a participação de escolas públicas. É muito importante a participação de crianças nesse processo, já que a conscientização tem que vir desde muito cedo. Na oportunidade eu conversava com ela, Adalberto, uma situação tão crítica, por exemplo, a gente percebe na Avenida Litorânea, que é um importante cartão postal de São Luís. Claro, o descarte irregular, ele em qualquer local, ele prejudica o meio ambiente, prejudica a cidade, prejudica as pessoas, mas no cartão postal, numa praia, é uma situação de fato muito triste, lamentável. E ela me dizia que cerca de 20 toneladas de lixo por dia aí coletada só da faixa de areia na Avenida Litorânea. Quer dizer, é muito lixo, é muito resíduo que é coletado, 20 toneladas por dia, e quando nos finais de semana ainda aumenta, porque aumenta o fluxo de pessoas, de turistas nas praias, e esse processo aumenta ainda mais. O recolhimento é feito diariamente por meio de um trator, de uma caçamba, e os próprios também agentes de limpeza, tanto na faixa de areia quanto também no calçadão, mas vai ter essa grande mobilização justamente não só para limpar a praia e a Avenida Litorânea, as praias que compõem a Avenida Litorânea, mas também para conscientizar a população. Acontece amanhã de 8 às 10 da manhã, com a presença de muitas pessoas envolvidas nessa ação. Paralelo a essa ação da Prefeitura de São Luís e essas entidades, também vai acontecer uma outra ação na outra extremidade da Avenida Litorânea, que é no prolongamento, já na outra parte, já mais próximo ali ao bairro do Olho d'Água. Também está sendo organizada uma grande ação nesse período também, de 8 às 10 da manhã, de sábado, de amanhã, portanto. Na ocasião vão haver distribuição de água, luvas e sacos também para as pessoas fazer esse recolhimento. Também adesão aí ao Dia Mundial da Limpeza. Vão ser emitidos inclusive certificados, as pessoas que fizeram a inscrição. Os certificados serão emitidos pelo Instituto Limpa Brasil, que é o organizador nacional do World Clean Up Day, que é o Dia Mundial da Limpeza. A inscrição pode ser feita por meio do site www.limpabrasil.org/cadastro-voluntários. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Bom final de semana. São 7 horas e mais 40 minutos. Vamos falar das eleições de 2018 agora, hein? Confira como foi a quinta-feira dos candidatos ao governo do estado. Os candidatos do PSOL realizaram panfletagem pelo Centro Histórico de São Luís. O candidato ao governo pela sigla reafirmou a necessidade de revitalizar essa parte da cidade. É uma das coisas mais belas que nós temos em São Luís, que os turistas valorizam muito, gostam muito, acham muito belo. Então, a gente precisa valorizar esse Centro Histórico e justamente puxar para a questão da cultura, né? Correligionários do PSTU se reuniram na sede do partido para discutir as diretrizes da campanha. Entre os assuntos, destaque para a busca do fortalecimento dos conselhos populares. Homens, mulheres e juventude no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudo, na igreja, em todos os seus espaços estarem organizados para que a gente possa governar junto com o PSTU e tomar o poder nesse estado. Maura Jorge, candidata ao governo pelo PSL, cancelou a caminhada que iria fazer no bairro Saviana, aqui em São Luís, por conta de problemas de saúde. O candidato pelo PSDB, Roberto Rocha, teve compromissos de campanha na cidade de Imperatriz. Rosiana Sarney, candidata ao governo pelo MDB, fez uma visita ao município de Itapecuru. Já o candidato à reeleição pelo PCdoB, Flávio Dino, fez carreata nos municípios de Lago do Junco, Lago da Pedra e Lago dos Rodrigues. Agora confira a agenda dos candidatos para essa sexta-feira. Ramon Zapata faz panfletagem pela manhã na porta do IFMA, no bairro Monte Castelo, e depois concede entrevista em TV local.
Odívio Neto, pela manhã, participa de entrevista em rádio na capital e à tarde grava programa eleitoral de rádio e TV. Rosiana Sarney visita os municípios de São João do Paraíso, Lajeado Novo, Amarante e Barra do Corda. Roberto Rocha participa de entrevista em rádio FM de Imperatriz e depois visita as cidades de João Lisboa, Senador La Roque, Buritirana e Amarante do Maranhão. Flávio Dino participa pela manhã de carreata em Balsas e ato político em Riachão. À tarde faz carreata em Carolina e em Grajaú. Maura Jorge não teve agenda de campanha divulgada pela assessoria. Vamos continuar falando de política, agora com o John Coutrin. John, boa sexta-feira para você. Boa sexta, Adalberto. A gente começa falando sobre a questão do Jair Bolsonaro, que continua, claro, internado. Ontem se submeteu mais uma cirurgia e o comando da campanha já redefine aí, claro, uma estratégia, já que a campanha é curta e a gente já está, inclusive, da metade para frente desse período aí de campanha eleitoral, né? Exato, Adalberto. O Jair Bolsonaro é impossibilitado de fazer campanha, claro, já passou por 2 procedimentos cirúrgicos por conta do atentado contra ele, né? E aí a campanha, o núcleo da campanha do Jair Bolsonaro, ele aí trabalha de uma forma que ele não suma, né, das atividades de campanha, que ele não fique ausente nesses dias em que ele está ali acamado. Por exemplo, o que eles vão fazer? O Jair Bolsonaro gravou alguns vídeos já antes daquele incidente e ele vai usar daqui para frente esses vídeos já gravados anteriormente pela comunicação da campanha dele. Também aliados, dirigentes também do partido dele, vão fazer campanhas em vários estados, vão mobilizar grupos, no sentido aí, mesmo ele não estando presente, o Bolsonaro, mas que haja uma atividade de campanha intensa relacionada a ele. Até falar em Bolsonaro, Adalberto, houve uma crise na campanha do Bolsonaro, porque como o Bolsonaro só deve ir, já talvez, no segundo turno, participar de alguma agenda de campanha, já queriam colocar o PRTB, que é o partido do vice-general Mourão, já até consultou ao Tribunal Superior Eleitoral se ele poderia participar dos debates. Só que eles fizeram isso à revelia do próprio PSL e do próprio Bolsonaro. Isso gerou uma crise muito grande e aí eles tentaram contornar, mas por enquanto o Jair Bolsonaro, a estratégia é essa mesmo. Ele não pode, o filho dele disse que ele não pode falar muito, não pode gravar vídeos de dentro do hospital, até limitaram as visitas dele lá no hospital, somente mesmo parentes bem próximos e pessoas bem próximas a ele. E aí vão mesmo pegar esses vídeos antigos e colocar na internet e até na hora eleitoral para dar continuidade aí à campanha do Bolsonaro. Ô John, há quantas anda aí o registro das candidaturas aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão? Vamos lá, já houve aí 75% já dos registros analisados. E aí, Adalberto, o que acontece? O Tribunal Regional Eleitoral tem até o próximo dia 17 para analisar todos os registros de pedidos de candidatura, de governador, de vice-governador, senador, deputado federal e estadual. Até o dia 7 esse prazo, já houve uma grande parte já analisada e as últimas decisões, por exemplo, foram analisados o pedido de registro de candidatura do candidato Coronel Pereira. Coronel Pereira teve a sua candidatura indeferida, porque ele não conseguiu provar que ele se desincompatibilizou do cargo de comandante da Polícia Militar a tempo. Por enquanto ele está indeferido. Temos a candidatura do Leonardo Sá, que concorreu a prefeito de Pinheiro. Também foi indeferida porque ele não apresentou as certidões exigidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, 2 decisões recentes relacionadas à candidatura. E aí, na falta avaliar, Adalberto, algumas candidaturas a governador e a senador, e o Tribunal Regional Eleitoral tem até o dia 17 para fazer isso. E a última sessão do TRE acontece no dia 27 deste mês. John, o Ministério Público Federal propõe uma ação civil contra o ex-prefeito de Cururupu aqui no estado. Qual a razão? O Júnior Franco, quando foi prefeito de Cururupu em 2016, ele que assumiu, né, porque o prefeito foi cassado, ele era vice e assumiu, ele não prestou contas de convênios, Adalberto, prestação de contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É algo em torno aí de R$200 mil, que ele não fez essa prestação de contas. E aí o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra esse ex-prefeito de Cururupu, o Júnior Franco. E aí ele foi pedido a suspensão dos direitos políticos dele
de 3 a 5 anos e também uma série de restrições que ele deve sofrer. Para encerrar, Alberto, também há em relação às eleições do Maranhão uma certa insatisfação ali de candidatos do PSDB. Alguns candidatos a deputado culpam a direção do partido que não estariam repassando o dinheiro do fundo eleitoral para o partido, para os candidatos a deputado do partido. E aí eles estão fazendo esse manifesto, estão ali chateados com a direção estadual do PSDB aqui no Maranhão, e isso tem ocasionado uma série de problemas dentro do Ninho Tucano. Eles publicizaram isso e esperam uma resposta, até para que eles possam dar continuidade à campanha e até para que o atual candidato a governador Roberto Rocha possa ter um suporte necessário da ajuda desse candidato. Se isso não for resolvido, pode ter até uma série de problemas que pode implicar, inclusive, na candidatura do Roberto Rocha, já que é o mínimo exigido, por exemplo, de 30% de mulheres na chapa de deputado. Obrigado, João. Bom final de semana. Obrigado, Alberto. Segunda-feira. São 7 horas e mais 48 minutos, 7h48. Hoje é sexta-feira, aberta a temporada da diversão, não é? E o melhor roteiro está aqui no nosso Guia Cultural com Jéssica Lima. Olá, mais um fim de semana chegando e cheio de coisa boa para fazer na ilha. E é claro que nós te damos as melhores dicas. Tá começando mais um Guia Cultural. Nas telonas tem estreia de filme nacional. O Paciente, o caso Tancredo Neves, mostra as últimas semanas de vida do primeiro presidente civil depois da ditadura militar. Acabar matando o paciente. Brito, cura logo esse homem, pelo amor de Deus. E para quem quer um filme de ação e ficção científica, fica ligado na volta de O Predador, que estão mais fortes e inteligentes, se tornando uma ameaça ao futuro da raça humana. We may die. We're still here. E rola um fim de semana especial no Velho John Music Pub nesse fim de semana, pelo 1 ano de sucesso da casa. Hoje e amanhã, John Elvis vem direto de Campinas para uma super performance. Além dele, rola shows hoje de Banda Cruz de Metal e Vertigo. E amanhã, Banda Cronos 80 e Liverpool. Agora, para quem quer começar o fim de semana curtindo um forró de verdade, hoje tem shows de 2 lendas do forró raiz. Valquíria Santos, ex-Magníficos, e Kátia Silene, ex-Mastruz Colete. Tudo isso a partir das 22 horas no Alure. Ora de mim, faça de conta que eu não existo mais. E no sábado tem carnaval fora de época, de frente para a praia, com shows ao vivo e um super open bar. É a micareta do rolê com Mixen Brasil, Anderson Mendonça, M, Frimes e Vina. O evento começa a partir das 17 horas no Círculo Militar. E para fechar o Guia Cultural, amanhã rola uma festa padrão 4 mãos, é o Praia. Vai ter muita música eletrônica e line-up da atração nacional Vintage Culture. Não dá para ficar de fora, é amanhã na Toca do Trovão, lá na Praia do Araçagi. Agora que você já anotou todas as dicas, é só escolher o que quer fazer. Eu volto na próxima semana com muito mais, é claro. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. São 7 horas e mais 51 minutos e a gente informa aqui, lamentavelmente, que morreu na noite de ontem, vítima de infarto, a dona Maria de Jesus Bringel, dona Digé, mulher negra, quilombola, quebradeira de coco Babaçu, líder do movimento interestadual de quebradeiras de coco. Dona Digé retornava de Brasília, onde foi empossada no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e, infelizmente, morreu no dia de ontem. De povos e comunidades tradicionais que assumiu para si a sua identidade e de viver assim
coletivo unificado, lutando por terra e território, independente do lugar que a gente esteja. Território, para a gente, é o lugar aonde a gente quer nascer, viver, crescer, germinar e parir. Essa entrevista foi concedida ao programa Câmara 4 aqui da TV Difusora. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Maranhão, se manifesta sobre o assunto com um profundo pesar pelo falecimento de Maria de Jesus Bringel, Dona Djé, uma das mais importantes lideranças de comunidades tradicionais do país. O falecimento ocorreu, confirmando, na madrugada de hoje no território Monte Alegre, em São Luís Gonzaga. Dona Djé era uma histórica coordenadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu e fez de sua vida uma luta profunda em defesa da vida de milhares de mulheres protetoras dos babaçuais do Brasil. Aos familiares, nossa solidariedade. O Movimento Estadual de Quebradeiras de Coco Babaçu também se manifestou através de nota, afirmando que ficam a história, o aprendizado e o exemplo de quem sempre lutou pelos direitos das mulheres, dos quilombolas, dos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais. Quem sempre lutou pelo acesso livre ao território, como ela mesma falava, nós queremos o território para nascer, viver, germinar e morrer. E foi assim no Quilombo Monte Alegre que ela se despediu. Portanto, as manifestações aí da OAB, também do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco e a nossa solidariedade também nesse momento. Bom Dia Maranhão fica por aqui. Até segunda.